Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base nos princípios da Palavra de Deus, para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a tua bênção para esse estudo. Que o Senhor possa nos ajudar a entender e aplicar na nossa vida, para que possamos ser mais do que vencedores em tudo que fazemos. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém, meus queridos. Antes de eu começar propriamente o estudo, quero falar que se você ouvir algum bip, bip, é o meu detector de glicose. Eu não estou conseguindo tirar. Então, não se preocupe, tá bom? Então, se acontecer isso aí, no meio do estudo, é o meu detector de glicose que está ativo. Deus abençoe. O nosso tema hoje, meus queridos, é o que nos aproxima ou nos afasta de Deus ou de pessoas. O que é que pode nos aproximar ou nos afastar tanto de Deus quanto das pessoas? Os nossos comportamentos, não é? Eles causam isso. Podem causar aproximação ou distanciamento. Nós estudamos muito e falamos muito sobre ação e reação. E nós sabemos que a ação é algo pensado, planejado, elaborado, analisado, que é premeditado, estudado, que é pensado antes de fazer. A ação pode ser tanto para o bem quanto para o mal, mas é algo que é planejado, que é pensado, a pessoa pensa, a pessoa elabora para depois agir. Essa é a ação. Agora, a reação é algo espontâneo, que acontece de uma forma imediata, inesperada. Você tem uma reação. E dependendo da sua índole, dependendo da sua fé, dependendo do seu caráter, da sua educação, de muitas coisas, a sua reação pode ser positiva ou negativa. Ela pode atrair ou afastar, tanto Deus quanto as pessoas de você, ou de nós. Eu estou falando de nós, não é mesmo? Então, as nossas ações e reações, elas podem aproximar ou afastar, tanto Deus quanto pessoas de nós. Quando nós olhamos lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 2, está escrito assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar, colocar para fora aquilo que está no seu interior. O insensato é uma pessoa que, se ela é provocada, irritada, ou em algumas situações, ou mesmo sem ser provocada e irritada, ela fala o que ela quer falar. Ela faz o que ela quer fazer. E muitas vezes ela diz: eu fiz isso porque você me irritou, porque você me provocou. Mas a pessoa sensata, mesmo que o outro irrite e provoque, ela tem uma reação diferente. Às vezes ela fica até calada. E o outro fala: você não vai dizer nada? Não. Depois a gente conversa. Mas o insensato não, ele põe para fora. Ele fala o que ele quer. E depois fala: falei, já falei. Pois é. Então, tem o sensato e o insensato. Tem o que pensa para agir e o que não pensa para agir. Não é? Tem a reação que é imediata, positiva ou negativa. Isso vai depender muito do estado de alma e de espírito da pessoa e de muitas outras coisas. Então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 8, olha, 8. Capítulo 8, versículo 8, ele fala assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, as pessoas que não são guiadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, elas têm sempre uma atitude carnal, ou atitudes carnais. E essas atitudes não agradam a Deus, e nem pessoas. E nem pessoas. Às vezes você evita determinadas pessoas porque elas vivem na carne, elas são insuportáveis com o seu comportamento. Então, o que é que pode nos aproximar ou nos afastar, tanto de Deus quanto das pessoas? Nós vamos ver algumas coisas. Tudo na nossa vida acontece dependendo da forma como nos conectamos, como agimos. A nossa conexão podemos causar aproximação ou afastamento, tanto de Deus quanto das pessoas.
Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, a parte B do versículo, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Então, tem uma reação de Deus em relação à nossa ação, à nossa atitude, aquilo que nós fazemos. Se nós somos soberbos, Deus resiste. Mas se nós somos humildes, Deus nos dá graça. Deus nos abençoa de uma forma diferente. Então, nós podemos nos afastar de Deus, ou afastar Deus de nós, ou aproximá-lo de nós. E da mesma forma, em relação a pessoas. Quando nós olhamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículos de número 1 e 2, ele fala assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus está pronto para abençoar e para ouvir, mas alguma coisa nos afasta de Deus, ou afasta Deus de nós. E aqui ele está falando dos pecados, ou seja, aquilo que nós fazemos que não agrada a Ele. E muitas vezes isso acontece com pessoas. Pessoas afastam de nós porque nós estamos tendo um tipo de reação que não as agrada. E ninguém é obrigado a aguentar o nosso tipo de comportamento indisciplinado, muitas vezes. A nossa falta de educação, a nossa estupidez, a nossa franqueza, que às vezes é mais uma burrice do que uma franqueza. Então, o que é que pode nos aproximar ou nos afastar tanto de Deus quanto das pessoas? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 17 a 21, nós vimos Jeremias. Jeremias foi o profeta que profetizou no tempo que o povo era mais rebelde. O povo de Israel estava na sua essência de rebeldia. E não ouvia nada, não queria ouvir Deus, não queria obedecer a Deus, não queria fazer a vontade de Deus e nem queria ouvir os profetas. E Jeremias profetizou durante muito tempo e chorou muito por causa da insensatez e da indiferença do povo quando ele pregava, quando ele falava. E por isso que ele escreveu o livro de Lamentações. E isso causou algo ruim nele. Esse comportamento das pessoas causou algo ruim nele. Lá no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, os versículos de número 17 a 21, olha o que Jeremias escreve. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. A situação era tão séria que ele ficou sem paz. E ele esqueceu do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. O povo agiu de forma tão terrível que ele chegou a esse estado de alma e de espírito. E no versículo de número 19 ele fala, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Agora ele pede a Deus, ele fala com Deus. Do absinto e do veneno, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu estou abatido e eu preciso que o Senhor me ajude. Aí então ele fala, eu quero trazer à memória somente aquilo que me pode dar esperança. Aí ele muda, aí ele fala das misericórdias do Senhor. Mas o comportamento do outro causou esse grande mal-estar na vida do profeta Jeremias, como o comportamento de muitas pessoas nos causa mal-estar e não bem-estar. Nos afastam, ao invés de nos aproximar. E da mesma forma, em relação a nós para com Deus e Deus para conosco. Porque as nossas ações, as nossas reações, elas trazem causas, consequências. Quando verbalizamos os nossos sentimentos, preste atenção nisso aqui, somos acometidos de uma energia que pode ser positiva ou negativa. Quando verbalizamos, quando falamos, quando estamos nervosos e começamos a falar o que não deve, ou estamos nervosos e começamos a clamar e pedir a Deus misericórdia. Então nós podemos ser acometidos de uma energia positiva ou negativa.
Pensamentos, ideias e palavras e atitudes são coisas que podem nos aproximar ou nos afastar, tanto de Deus quanto de pessoas. Pensamentos, ideias, palavras e atitudes, não é? Lá no Salmo de número 116, versículo 10, olha que coisa interessante o que Davi fala. Salmo 116, versículo 10. Só um minutinho. Ele escreve, ele diz o seguinte: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele falou assim, mesmo na aflição, eu criei. Mesmo diante das dificuldades, eu não deixei de crer. E tem uma tradução que ele fala assim, eu criei, por isso é que falei, é que verbalizei. Ainda que as coisas estivessem de uma forma muito ruins, ele verbalizava a bênção e as promessas de Deus. Ele não praguejava, ele não achava ruim. E a mesma coisa o apóstolo Paulo fala, até lembrando do Salmo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, ele menciona o Salmo 116, versículo 10. Eu criei, por isso é que falei. Aí então o apóstolo Paulo fala, também nós cremos, por isso também falamos. Então, o que nós verbalizamos é muito importante e tem uma grande influência na nossa vida. Nas nossas emoções, nas nossas reações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas decisões, que podem nos aproximar tanto de Deus quanto das pessoas, como também afastar de Deus e das pessoas. Ele falou, eu criei, por isso é que falei. Quando lembramos, falamos, verbalizamos as promessas de Deus, nossa fé aumenta. E por isso somos fortalecidos, renovados, levantados, erguidos, e não abafados, diminuídos, oprimidos. Não. Depende do que vamos falar, do que verbalizamos. Se nós glorificamos e adoramos, ou se nós blasfemamos, reclamamos e murmuramos. As nossas palavras, as nossas reações, elas vão influenciar na nossa vida, nos aproximando ou nos afastando de Deus ou das pessoas. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim, a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a bem utilizam, comerá do seu fruto, do seu resultado, não é? Nós somos alimentados por tudo aquilo que pensamos e falamos. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque tem muito crente, muita gente bocuda que fala demais, porque só tem reação, não tem ação pensada, só tem reação insensata, impensada, e então afasta Deus da sua vida e as pessoas também. Precisamos falar sempre as boas coisas, ou aquilo que nos aproxima mais de Deus e das pessoas. Será que nós estamos entendendo isso? Você quer se aproximar cada vez mais de Deus e das pessoas? É isso que nós queremos? Então nós vamos ver alguns pontos. Primeiro dele, se você quer se aproximar das pessoas e de Deus, pare de ficar lamuriando, de queixar, porque isso só azeda você mesmo, as pessoas que estão ao seu redor
te coloca mal e não agrada a Deus e a ninguém. Ninguém gosta disso. Ninguém tolera uma pessoa que fica reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo. Isso cansa, enoja qualquer pessoa. Deus não se agrada quando falamos: eu estou mal, eu não consigo, eu não posso, eu sou azarado, eu não tenho forças, eu não. Essas palavras só nos fazem sentir mal cada vez mais, nos afastando de Deus e das pessoas. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então creia e sossega e tenha um comportamento melhor, tenha uma reação melhor, uma atitude melhor, para que você se aproxime mais de Deus e das pessoas, e as pessoas de você e Deus de você. É isso que nós precisamos. Eu estou falando você, mas estou falando para mim e para todos nós. Não conseguimos ter o controle de tudo. É uma outra coisa. Nós não temos o controle de tudo na nossa vida. Nós não conseguimos. É muito bom e importante quando reconhecemos em que áreas da nossa vida podemos e devemos ter controle, o equilíbrio, porque isso revela responsabilidade. Quando você sabe que pode ter controle de alguma coisa, e você tem, é porque você é uma pessoa responsável. Mas quando você sabe que pode ter e não tem, você é irresponsável. Mas existem algumas coisas na nossa vida que fogem ao nosso controle. E às vezes muitas coisas que fogem. E nós não temos o controle delas. Então, as coisas que não dependem de nós, então precisamos depositar sob os cuidados de Deus. E é aí que entra a nossa fé e a nossa confiança em Deus, passando o nosso controle, ou o controle que nós não temos, para as mãos do Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É aí que precisamos ver e entender se estamos passando do nosso controle, gerando em nós estresse, cansaço, coisas negativas, mal-estar, ou se nós descansamos quando colocamos nas mãos de Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Então nós precisamos parar de ficar queixando, reclamando, e precisamos também saber que aquilo que está sob o nosso controle, nós precisamos ter o controle dele. Mas aquilo que foge ao nosso controle, nós colocamos nas mãos de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único que pode verdadeiramente desembaraçar a nossa vida em todas as áreas. Outra coisa muito importante, nós precisamos parar de ficar observando, analisando e julgando a vida dos outros. Aquilo que eles fazem de errado, de ruim, que nós não gostamos, que nos irrita, que nos deixa mal. Nós ficamos fixados naquilo de errado que o mundo faz, que você sabe o que é, em todas as áreas. Em todas as áreas, econômica, política, social, espiritual, religiosa, moral, sexual. Então, nós precisamos parar de ficar julgando, de ficar observando essas coisas, achando que nós somos juízes, que nós somos detetives, que nós somos aquela pessoa que vai resolver tudo. Nós não resolvemos isso. Nós precisamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. E saber que Ele é que sabe de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. E no momento certo, Ele vai agir. O Salmo de número 37. Eu fico vendo um monte de pessoas que dizem crer, irritadas, apavoradas, nervosas,
magoadas, rancorosas, por causa do que o mundo faz, por causa do que outras pessoas fazem, por causa do que o seu próximo faz, às vezes alguém na sua casa faz. Mas o Salmo de número 37, de 7 a 10, fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deixa eu ver até o versículo de 10. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Então deixa nas mãos de Deus. Nós não somos ninguém que pode resolver nada. O que nós temos que fazer é orar, confiar em Deus, descansar em Deus e deixar tudo nas mãos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 17, está escrito assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, não vamos ficar julgando, não vamos ficar condenando, não vamos ficar falando, não vamos ficar alimentando o que é de ruim que as pessoas fazem, porque isso vai alterar o nosso estado de ânimo, de espírito, de alma, de humor, de tudo. Só vai nos afastar cada vez mais, tanto das pessoas quanto de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, olha que coisa impressionante, capítulo de número 7, versículos de número 1 e 2. Mateus 7, versículos 1 e 2, está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vocês lembram quando Natã foi até Davi? Davi havia adulterado com Betseba, mas não havia falado nada, e ainda mandou que Urias fosse para a frente de batalha para ser morto, o marido de Betseba. E ele ficou caladinho, mas Natã foi até ele e contou para ele uma história. E falou: tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e tinha um outro que só tinha uma. E o que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou a ovelha daquele que só tinha uma. O senhor, como rei, o que é que o senhor acha que deve ser feito? E Davi disse imediatamente: esse homem deve morrer. E Natã disse: esse homem é você. Não julgueis, para que também não sejais julgados. Porque com a medida com que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então nós temos que parar com isso. Essas coisas nos afastam de Deus e nos afastam de pessoas também. Será que nós estamos entendendo isso? Uma outra coisa é que nós precisamos ser mais agradecidos e menos murmuradores e reclamadores. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: em tudo dai graças, em tudo. Até nisso que você não quer dar. Que você fecha a cara, faz bico, vira as costas, fica com raiva. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. É melhor dar graças, ser agradecido, do que viver reclamando, insatisfeito, queixando. Quem vive reclamando está sempre amargurado. E quem vive agradecendo está sempre feliz. É isso aí. A gente vê na vida das pessoas o comportamento delas, as reações delas. Se elas são amarguradas, ou se elas são felizes. Se elas estão aproximando mais Deus delas e as pessoas, ou afastando. Então seja agradecido. A atitude de ação de graças
de agradecimento nos aproxima cada vez mais de Deus e das pessoas. Uma outra coisa que pode nos aproximar de Deus ou nos afastar é quando nós ficamos tentando descobrir, adivinhar o que é que Deus pensa de nós ou de outras pessoas. Será que Deus está decepcionado comigo? Será que Deus está triste comigo, aborrecido, irado? Será que Deus está de mal comigo? Deus não fala comigo, não tem falado comigo, não quer falar comigo. Sabe de uma coisa? Lá em Jeremias que profetizou quando o povo depois foi para o cativeiro, naquela época, Jeremias falou para o povo no capítulo 29, versículos 11 e 12. Deus falando através de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons e não maus, para vos dar o fim que desejais. Então, ainda que eu seja uma pessoa estúpida, Deus me ama. Deus quer o melhor para mim. Ele só não se aproxima de mim por causa dos meus pecados, porque eu não quero me aproximar dele. Às vezes, isso também acontece, às vezes a pessoa tem um pensamento bom a seu respeito e você está pensando que ela pensa mal, que ela está te julgando. Não. Pare de ficar tentando adivinhar o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus quer e o que as pessoas pensam e querem. E coloque tudo nas mãos de Deus e saiba que Deus está dizendo para mim, para você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons e não maus. Pare de ficar tentando imaginar o que é que Deus pensa ou está pensando. Os pensamentos de Deus para cada um de nós são infinitamente bons e não maus. O mais importante não é saber e entender essas coisas, é experimentar e viver o grande e infinito amor, perdão e graça de Deus. Experimente. Muitas coisas nós não entendemos, até mesmo na vida humana, até na matéria, nós não entendemos. Estudamos e não entendemos. Não alcançamos o entendimento. Mas nós recebemos e ficamos bem. Então, o mais importante não é saber e entender, é experimentar, viver o grande e infinito amor, perdão e graça de Deus. É importante sabermos onde estamos agindo com equilíbrio, com controle, com fé, e onde estamos passando do controle, agindo de modo precipitado, insensato, para que possamos saber se estamos nos aproximando mais de Deus e das pessoas ou se estamos afastando. Quando praticamos isso no nosso dia a dia, experimentamos o amor, a revelação e o dom de Deus na nossa vida. Nossa aproximação dessa forma, cada vez mais, nos coloca abençoados em tudo. Deixa Deus conduzir a sua vida. O Salmo de número 32, versículo 8, eu falo sempre: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus quer nos instruir, nos ensinar, nos aconselhar o caminho que deve andar. Sejamos guiados por Deus, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina tudo no nosso comportamento. Se você tiver uma chance, leia várias vezes, com bastante atenção, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o capítulo das bem-aventuranças, que é praticamente um resumo de tudo o que precisamos fazer para termos uma vida mais próxima de Deus e das pessoas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.